glória a Deus. Obrigado, gente. Tem alguém feliz com Jesus aí? Uau, glória a Deus. Se eu tenho certeza de uma coisa é que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Como é maravilhoso o que Ele tem feito e o que Ele continuará fazendo. Em nome de Jesus, saiba de uma coisa. Você não está hoje em um ambiente comum, em um ambiente normal. Você está onde Ele está. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Onde você está? Em nome de Jesus. Deus, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui. Meu Deus, obrigado pelo que o Senhor está gerando aqui nesses dias. Ah, Jesus, o seu nome está acima de todos os outros nomes. Por toda eternidade o Senhor é glorificado. Por toda eternidade o seu nome é exaltado. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é o dono dessa igreja. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o dono desse culto. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor fará. Ah, doce Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua presença hoje aqui. Em nome de Jesus, começa a clamar por Ele, onde você está. Diga: Senhor, mais do que bem-vindo, nós Te queremos aqui. Mais do que bem-vindo, Senhor, nós Te queremos aqui. E nós ansiamos pela Sua presença hoje aqui. Obrigado, Espírito Santo. Doce Espírito Santo, por um minuto, fecha seus olhos e glorifica Ele. Começa a falar e declarar palavras de amor a Ele. Ele vem em um ambiente onde Ele é exaltado, onde Ele é adorado. Então começa aí agora no seu lugar a exaltar o nome dEle, a glorificar o nome dEle, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, nós clamamos por mais de Ti, mais de Ti. Nós nos diminuímos e que o Senhor cresça hoje aqui, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Seu nome está acima de todos os outros nomes. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado pela nuvem da Tua glória aqui sobre esse local. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Sabe, eu não sei você, mas eu sinto uma nuvem de glória sobre esse lugar, em nome de Jesus. Sabe, pessoas oraram por esse dia de hoje. Pessoas oraram por tudo isso aqui. E o Espírito Santo veio. E em ambientes que Ele vem, é impossível você sair daqui hoje da mesma forma. Em ambientes que Ele vem, é impossível você permanecer do mesmo jeito. Marca esse dia de hoje. Hoje é 28 de março de 2026. Alguns são adolescentes, alguns são jovens, adultos. Eu creio que Deus marcou esse dia de hoje para marcar a sua vida e a sua história. Em nome de Jesus, talvez daqui a 10 anos você vai se recordar e lembrar com grande alegria do que Deus fez no dia de hoje. Não perca aquilo que o Senhor tem. Abra sua Bíblia, Atos. Eu creio que nós estamos vivenciando isso hoje aqui. Onde, Lucas? Capítulo 2, versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. É uma alegria hoje poder estar aqui junto com vocês. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Teodoro. Nós estamos vindo lá de Goiânia e é uma honra poder estar aqui hoje junto com vocês. Glória a Jesus por toda a liderança, por todos os voluntários
Gente, eu vou falar uma coisa, a equipe de vocês é muito excelente, cara. Glória a Jesus, tá? Por todos os voluntários que estão aí servindo, trabalhando, dando o seu melhor, pelo time de adoração. Glória a Jesus pela vida de vocês, viu? É uma honra poder estar aqui hoje junto com vocês. Quantos abriram, diga amém. Versículo 14. Pedro, porém, colocando-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos que estão em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutem as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo já a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, aleluia, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Aleluia. Até aí, se assenta aí no seu lugar. Sabe o que aconteceu aqui? Esse jovem chamado Pedro, ele tinha acabado de ter um encontro muito verdadeiro com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Na palavra de Deus vai dizer em Atos capítulo 2, talvez você já viu isso algumas vezes, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, obedecendo a ordem que Jesus deu em Atos capítulo 1. Porque em Atos capítulo 1, Jesus deu a ordem para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então em Atos capítulo 2, eles estão obedecendo Atos capítulo 1. E eles estão ali obedecendo a ordem de Jesus. E cara, eu fico imaginando como foi aquilo. Como deve ter sido aquele momento. Porque na palavra de Deus vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e preencheu toda aquela casa que eles estavam assentados. Foi mais ou menos assim. Imagina, eles estavam lá reunidos buscando, clamando: venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Jesus disse que o Senhor viria, venha Espírito Santo. Aí de repente, e aí na palavra de Deus vai dizer que veio do céu aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e preencheu toda aquela casa que eles estavam assentados. E ali no meio deles foram vistas línguas como que de fogo, que se repartiam sobre cada um deles. E naquele momento todos foram cheios do Espírito Santo. Ah, Lucas, foi só um ou outro? Não, foi todos. Foram cheios do Espírito Santo. Lucas, e o que isso gerou? Isso os tornou pregadores do Evangelho. Aí é por isso que esse jovem Pedro, ele está aqui. O Pedro, ele chega lá em Jerusalém, ex-pescador de peixes, mas agora pescador de almas. De repente o jovem Pedro, ele chega lá em Jerusalém, ele se levanta no meio daquela galera, tinha gente do mundo inteiro em Jerusalém. E então ele diz: ei, varões judeus, esses homens que vocês estão vendo, eles não estão embriagados. Sabe por quê? Porque a galera estava chamando todo mundo de louco. Esses caras estão doidos. Como que nós estamos aqui ouvindo eles falando na nossa própria língua? O que aconteceu com eles? Aí o Pedrão, ele fala: mas isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias assim diz o Senhor: os jovens terão visões, os velhos sonharão, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E sabe o que aconteceu? Ele começou a pregar o Evangelho em Jerusalém. Foi o marco do início da igreja. Em apenas um dia, um grande avivamento aconteceu. Quase 3.000 almas foram acrescentadas. Sabe por quê? Uma linha do tempo. Se você anota isso aqui na sua mente, uma linha do tempo. Primeiro, obedeceram. Segundo, foram cheios do Espírito Santo. Terceiro, se tornaram pregadores do Evangelho. Olha só, sabe qual que é o passo inicial para vivermos um avivamento em nosso tempo? Se chama obediência.
Não existe avivamento sem obediência. Não existe mover de Deus sem obediência. Obediência em que, Lucas? Obediência na entrega. E aqui vem outra coisa também, registre isso aqui na sua mente. É impossível ser cheio do Espírito Santo e não falar dele para ninguém. É impossível ser cheio do Espírito Santo e continuar vivendo uma vida normal. Sabe qual que é um resultado imediato ao batismo com o Espírito Santo de Atos capítulo 2? Eles se tornam pregadores do Evangelho. Sabe, quando o Espírito Santo de Deus te enche, ele gera em você amor por almas. Sabe, quando o Espírito Santo te preenche, ele gera em você compaixão pelo perdido. Vai ser impossível ficar sem falar dele. Sabe o que vai acontecer depois daqui? O Espírito Santo, ele vai te encher nesses dias. E aí segunda-feira, aleluia, tu vai chegar lá na sua escola. Eu estou com vontade de voar aqui, cara. Você vai chegar lá na sua escola. Segunda-feira você vai chegar lá na sua universidade, no seu trabalho. Só que agora, cheio do Espírito Santo. E eu já vou adiantar para você, cara, vai ser impossível ficar calado. Impossível. Talvez a galera vai olhar para você e vai perguntar: cara, o que foi com você? Você está diferente. Tem um brilho diferente no seu rosto. Aí você vai ter a alegria de dizer: é o Espírito Santo de Deus. Sabe o que vai acontecer nessa semana? Até aquelas pessoas que você fala que é difícil demais vão entregar a vida para Jesus. Lucas, mas desse jeito? Até quem você acha que é impossível vai entregar a vida para Jesus. Sabe o que aconteceu? Olha isso. Para edificar a sua fé e para você entender o que Deus está querendo gerar nesse tempo. Sabe, hoje nós lideramos o Aviva, que é uma organização missionária. Hoje nós estamos atuando em escolas e universidades, em mais de 23 estados do Brasil e 3 países. Para a glória do Senhor Jesus, nós estamos vendo milhares de estudantes sendo alcançados, entregando a vida para Jesus, se conectando com igrejas locais. Nós estamos vendo um grande mover de Deus no meio estudantil e acadêmico do Brasil. E sabe, no ano passado, na verdade, no final do ano retrasado, Deus nos deu um direcionamento. O Senhor nos mostrou as universidades federais do Brasil. O Senhor nos mostrou o coração dele. Porque enquanto, às vezes nós como igreja, olhamos para as universidades federais e falamos: lá é impossível, a gente não vai para lá não, lá não. O coração de Deus tem compaixão por aquelas almas. E o Senhor nos mostrou as universidades federais. Alcance eles. Eles não me conhecem, mas eles estão com fome de mim, só não sabem ainda. E eu lembro o primeiro questionamento que eu fiz. Eu disse: Deus, isso é impossível, como que eu vou fazer isso? Eu vou chegar lá, os caras vão brigar comigo, vão perseguir a gente. Vai ser impossível, Deus, como que isso vai acontecer? Mas dando um passo de fé e obedecendo à voz do Senhor, nós começamos a entrar dentro das universidades federais. Primeira delas, o FMG, Belo Horizonte. A nossa ideia não era nem fazer um culto, era uma reunião de oração. Mas aí nós começamos a perceber a fome naquele lugar. Fome de quê, Lucas? Está todo mundo com uma fome chamada fome por espiritualidade. A galera quer uma parada diferente, eles estão assim, procurando algo. E aí se reuniu mais ou menos uns 100 jovens ali, querendo algo de Deus, fazendo tantas perguntas pra gente, dizendo: cara, mas me explica isso aqui, porque na Bíblia diz isso, mas é porque eu penso isso aqui. Aí a gente tinha a alegria de dizer: cara, mas é porque Cristo. Então apontamos sempre para Cristo, 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 Cristo.
E aí nós começamos a ver um grande avivamento tomando as universidades do Brasil. De lá nós fomos para a UNB, aqui pertinho em Brasília. Na UNB foi um grande milagre, quase 600 jovens em um culto universitário. De lá nós fomos para a USP, para o UFRJ no Rio de Janeiro. Quando chegamos na UFRJ, algo extraordinário aconteceu. A gente não tinha dinheiro para levar a nossa equipe de Goiânia, então foi só eu e mais um. Quando a gente chegou lá na universidade, nós vimos ali pastores sêniores das igrejas, um amontando uma luz, outro desenrolando um cabo, pastores de diferentes igrejas, organizando, levando seus voluntários, falando: nós entendemos a nossa responsabilidade como igreja nas universidades do Brasil. Nós não vamos amaldiçoar as universidades falando que elas são impossíveis demais, não, nós iremos abraçá-las. E assim nós começamos a ver grandes milagres acontecendo. De repente nós começamos a ver aqueles cultos universitários dando mais de 1.000 jovens, 1.800, 3.000 jovens, muita coisa acontecendo. Aí sabe o que aconteceu? Quando nós voltamos na UFMG, a universidade proibiu a gente de usar som. Eles falaram: aqui não usa som, está proibido, não pode. Eu falei: tá. Só que naquele dia tinham exatos 1.600 pessoas lá. Aí como que você fala para esse tanto de gente sem microfone? Eu só sei que eu fiz um megafone improvisado com a minha mão, e eu nunca gritei tanto na minha vida. E por incrível que pareça, a voz não acabou. Nós vivemos um milagre de Deus na prática. E aí eu comecei a pregar o evangelho, e a galera, e eu: quem aqui está ouvindo? Levanta a mão. E todo mundo levantava. Eu: caraca, o que está acontecendo? Senhor, para onde que a minha voz está indo? O Senhor está fazendo algo. E aí o que aconteceu? Eu vi um grupinho se aproximando, uma galera chegando lá. E automaticamente na minha mente eu pensei: essa galera é impossível. Essa galera veio dar trabalho. Eles vão tentar barrar a gente, eles vão tentar fazer algo diferente aqui, fazer alguma maldade. Era uma galera chegando lá com algumas camisetas de alguns movimentos políticos. E aí eles chegaram uns 30 e ficaram aqui assim, ó, observando, com cara fechada. Aí apitou na hora uma sirene na minha mente: problema, 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 problema. E sabe o que aconteceu? Olha isso. Eu pensei: eu já vou fazer o apelo, porque aí a gente termina mais rápido e eu evito problema. Aí eu disse: olha, você que está aqui na universidade, e você entendeu essa mensagem, você entendeu o que Cristo fez por você lá naquela cruz, e hoje você está arrependido e quer entregar a sua vida para Ele, corre aqui que eu vou orar por vocês. Aí a galera correu na frente, chorando, se ajoelhando, entregando a vida para Jesus. Aí eles deixavam a mochila assim, ó, na lateral, virou uma pilha de mochila, e a galera ajoelhada, entregando a vida para Jesus. Aí eu estou lá orando por eles. Estou lá orando por eles pensando: meu Deus, a turma lá está crescendo, eu acho que eu vou apanhar hoje. E eu orando por eles ali. Aí de repente, quando eu vejo um daqueles caras está aqui ajoelhado, ajoelhado, chorando. Aí eu pensei: o que é isso? O que está acontecendo? Eu orei por ele. Aí depois eu perguntei para ele, eu disse: cara, o que aconteceu com você? Me conta, o que é isso que você está sentindo? Aí ele falou comigo assim, na linguagem dele, né? Ele virou assim para mim, ele falou: meu irmão, estou sentindo uma brisa diferente. Eu falei: me conta mais. Ele disse assim: vocês têm uma vibe diferente. Eu falei: me conta mais. Aí ele me mostrou um caderninho dele, era um bloco de notas. Ele chegou e ele disse: eu vim aqui para investigar vocês. Tá todo mundo na universidade falando sobre isso.
e eu vim aqui para investigar vocês. Aí ele me mostrou as anotações dele. Ele falou: só que eu comecei a anotar tudo que vocês falavam. Aí eu fui vendo a anotação dele. Ele anotou o que Cristo fez por ele lá naquela cruz. Aí ele falou assim: essa parada me atraiu. Essa parada me atraiu. Eu disse: meu amigo, deixa eu te dizer, isso aqui é maior do que qualquer outra substância química que você está usando. Isso aqui é a presença do Espírito Santo. A partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. As drogas nunca vão gerar em você o que você está sentindo agora. É a presença dele. Ele: aqui, cara, eu estou ficando arrepiado. Eu falei: é isso. É ele. Quando ele vem, é impossível permanecer do mesmo jeito. Quando ele vem, é impossível permanecer da mesma forma, cara, não dá. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai gerar em você compaixão pelo perdido. Nunca mais você vai achar que alguém é impossível demais. Sabe o que vai acontecer? Deus vai gerar em você amor pelo próximo. Nunca mais você vai olhar para alguém e vai pensar: essa pessoa é impossível. Eu creio que essa semana Deus vai usar pessoas aqui para ganhar vidas para Jesus que antes você achava que era impossível. Mas você verá que quem faz não é você, é Ele em você. Sabe o que eu estou vendo aqui na minha frente, em nome de Jesus? Uma multidão de pregadores do Evangelho. Sabe o que eu estou vendo aqui na minha frente, em nome de Jesus? Uma multidão de homens e mulheres de Deus que vão dar prejuízo para o inferno. A sua escola nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Cadê a galera do Flow ali? Sabe, há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, o Senhor nos deu esse direcionamento de implantar os Flows em todo o Brasil. Tem alguns ali que são do colégio militar, né, gente? Aleluia. E nós começamos a implantar nas escolas, nas universidades, levantando líderes ali dentro para pregar o Evangelho. E aí de repente nós começamos a ver milagres. Sabe o que me alegra? É receber o testemunho dessa galera semanalmente. A galera falando assim: aqui na escola a galera está sendo curada. Os enfermos estão sendo curados. Os cativos estão sendo libertos. Tem gente entregando a vida para Jesus. Semana passada chegou um adolescente da minha igreja em mim. Ele falou assim: Lucas, tu não vai imaginar, cara. Eu falei: o quê? Ele falou: 15 decisões por Cristo essa semana na minha escola. Eu falei: é o quê, cara? Ele falou: e a diretora perseguiu a gente. Nós fizemos o culto dentro do banheiro e a galera entregou a vida para Jesus no banheiro. Eu falei: meu Deus, cara, você tem noção do que Deus está fazendo nesse tempo? Você tem noção do que Deus está gerando nesse tempo? Eu vou repetir para você a linha do tempo. Primeiro, obedecemos. Segundo, somos cheios. E quando você é cheio, você se torna um pregador do Evangelho. Lucas, mas Lucas, você. Lucas, eu não tenho jeito para isso não. Você não, Ele em você. Mas sabe o que acontece? É muito fácil a gente se distrair, principalmente na fase da nossa juventude, da nossa adolescência. É muito fácil a gente se perder com aquilo que é passageiro. É muito fácil às vezes a gente olhar para o nosso dia a dia, para a nossa realidade terrena, e a gente achar tudo tão bom, tão maravilhoso, e perder os olhos de Jesus. Mas sabe o que deve ser muito frustrante? Um dia você chegar lá no final dos seus dias, olhar para trás e perceber que você desperdiçou a sua vida correndo atrás de vários outros lugares e nunca viveu de verdade a vontade de Deus. Sabe o que deve ser muito frustrante? Um dia talvez você estar velho e olhar para trás, para os dias da sua juventude, e pensar: cara, eu corri atrás de tantas outras coisas. Eu conquistei dinheiro, sucesso, fama, mas eu estou chegando nos céus de mãos vazias, porque eu nunca fiz nada pelo reino de Deus. Sabe, eu creio que hoje o Senhor está gerando em nós um novo nível de comprometimento. Sabe qual que é a verdade? A verdade é que nós precisamos aumentar o nosso nível de contemplação por Ele.
Como assim, Lucas? Nós contemplamos várias outras coisas, nós olhamos para vários outros lugares. É muito fácil perder Jesus de vista olhando para outros lugares, mas esse é o tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu abro mão do resto para te enxergar, eu abro mão do resto para te contemplar, Jesus. Sabe, eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas talvez você chegou aqui distraído. Talvez você chegou aqui olhando para muitas outras coisas. Talvez Deus já falou muitas coisas sobre a sua vida. Talvez tu já recebeu muitas palavras de Deus. Só que o que aconteceu é que você olhou para muitas outras coisas, menos para aquilo que Deus falou. E sabe o que o Senhor diz hoje? Mesmo que por muitas vezes você tenha deixado de acreditar, Ele nunca deixou de acreditar. E Ele te chama para perto hoje. Sabe do que hoje é dia? Hoje é dia de encontro. Encontro com Ele. E quando Ele te encontra, tudo se faz de novo. Sabe o que às vezes Deus Ele permite? Talvez se você está passando por isso, você vai se identificar. Às vezes Deus Ele permite alguns desertos. Lucas, mas por quê? Deus Ele não é bom? Se Ele é bom, por que Ele permite eu sofrer? Porque Ele é bom. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como assim, Lucas? Eu não estou entendendo, eu vou te explicar. É no momento que nós estamos fracos que nós entendemos que Ele é forte. É no momento às vezes que está dando tudo errado, que você deixa de se distrair com outras coisas e volta os seus olhos de verdade para Jesus. O poder de Deus hoje se aperfeiçoa na sua fraqueza. Cara, eu não sei pelo que você tem passado, mas o que Jesus tem falado é: volte hoje os seus olhos para mim, de verdade. Sabe, com 16 anos de idade eu descobri que eu estava com câncer. Eu tinha 16 anos, estava vivendo a minha vida normal, comum. Aí de repente eu comecei a sentir algumas dores na perna. Aquela dor não passava por nada. Eu fui no médico, o médico disse, fiz os exames e o médico disse: Lucas, isso é um câncer, você vai precisar tomar quimioterapia. Descobri que meu cabelo ia cair, tudo aquilo. E assim foi, quando eu vi, eu estava lá em uma cama de hospital, tomando quimioterapia, sem cabelo, sem sobrancelha. Auge da pandemia, 2020, eu lá: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, qual que é a lógica de tudo isso? E sabe o que o Senhor falava? Nada. Ele ficava em silêncio. Mas sabe o que eu entendi? Sabe o que eu descobri? Que o silêncio também é uma resposta de Deus. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está dizendo: confia em mim, acima daquilo que você pode entender. Quando Deus está em silêncio, Ele está dizendo: confia em mim, acima daquilo que você pode imaginar. Mas o nosso problema é, nós queremos entender tudo. Nós queremos tudo do nosso jeito. Nós queremos tudo na nossa hora, tudo conforme a nossa vontade. Mas sabe o que Jesus Ele está nos ensinando hoje? Ele está nos ensinando a abrirmos mão da nossa vontade e voltarmos os nossos olhos de verdade para Ele. Jesus Ele está te chamando hoje para uma entrega verdadeira e radical, onde talvez você não vai ver, mas você vai confiar. Sabe, quando aqueles discípulos, eles resolveram obedecer a voz de Jesus, e eles se reuniram todos ali em Atos capítulo 2, todos reunidos naquele mesmo lugar, a verdade é que aquele ambiente era muito desconfortável. Por quê, Lucas? Porque imagina, cara, eu me coloco no lugar deles. Jerusalém era o último lugar que eu ia querer estar. Por quê? Cidade lotada, perseguição rolando, crucificaram o nosso Senhor. Olha o que está acontecendo em Jerusalém. Eu queria ir embora dali, mas aí de repente Jesus manda eles ficarem no local do desconforto. E no local do desconforto eles são cheios do Espírito Santo. No local do desconforto o Espírito Santo vem. Por quê? Porque no desconforto não tem como você firmar na sua própria força. Por que, Lucas? Porque no desconforto não tem como você firmar no seu próprio entendimento. Você abre uma janela para receber dele.
Então sabe por que às vezes Deus tem permitido algumas posições de desconforto na sua vida? O que Ele está dizendo é: esteja na posição para ser cheio da minha presença. O que Ele está dizendo é: volte os seus olhos de verdade para mim. Jesus, Ele está te chamando hoje para perto. Sabe quem Ele é? Ele é o bom pastor, que não importa quantas vezes, talvez até aqui, você já perdeu os olhos dele. Ele é aquele que deixa as 99 só para te encontrar. E quando Ele te encontra, Ele te coloca no colo e Ele te leva de volta. Talvez nesses últimos dias você se distraiu e perdeu Ele de vista, mas hoje é dia de voltar os olhos de verdade para Jesus. Hoje é dia de se arrepender e dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus está te chamando hoje para ter mais dele e menos de você. Sabe quando que um grande avivamento começa? Quando a gente se arrepende. Sabe quando que nós vivenciamos um grande avivamento? Quando a partir de agora tem menos de você e mais dele. Sabe o que vai acontecer? Você vai, a partir de agora, ativar o modo poucas ideias. Como assim, Lucas? É hora de parar de tentar ser normal demais. É hora de parar de tentar viver uma vida normal demais. Lucas, o que as pessoas vão achar de mim? Vão achar que você é doido. É, Lucas, é. Mas deixa eu te falar uma coisa: é impossível entregar a vida de verdade para Jesus e continuar vivendo uma vida normal. Impossível. Estranho é a galera olhar para você e achar tudo muito comum. Estranho é a galera olhar para você e achar tudo muito normal. Cara, é impossível ser cheio do Espírito Santo e continuar vivendo uma vida normal. Não dá. Não dá. Eu creio que hoje Deus, Ele marcou um encontro conosco. Em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: ah, Deus, que saudade daquela época onde eu estava mais sensível à tua voz, onde o Senhor importava mais do que as coisas do meu dia a dia. Deus, que saudade daquela época onde o Senhor era suficiente. Agora parece que o meu coração está atrás de tantas outras coisas, de tantos outros lugares, e eu te perdi de vista. Sabe o que Jesus Ele está dizendo para cada um de nós hoje? Ele está dizendo: ei, eu sou o suficiente. Às vezes a gente quer algo novo, né? Eu quero uma palavra nova, uma revelação nova, eu quero algo diferente. Hoje eu quero receber algo novo. E sabe o que Cristo está dizendo? Ei, eu sou suficiente. Aquela cruz já é suficiente e nós não precisamos de mais nada. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui com saudade dele, mas a verdade é que ele está com saudade de você, e ele está te chamando para perto hoje. Sabe, eu creio que o Espírito Santo está aqui nesse lugar, e hoje ele toca o seu interior. Hoje ele enxuga as suas lágrimas e ele sara as suas dores. Em nome de Jesus, hoje Ele traz sobre você uma convicção genuína de quem Ele é. Em nome de Jesus, toda mentira que você já ouviu até aqui, caia por terra em nome de Jesus. Sabe o que Ele fez? Por amor a você, mesmo depois de tantas vezes que você tentou fugir dele, mesmo depois de tantas vezes que você perdeu ele de vista, a verdade é que ele continua te vendo e te chamando para perto. Ele conhece as suas lágrimas, ele sabe quem você é. E sabe para qual nível ele está te levando hoje? Ele está te levando para um nível tão intenso na presença dele, que você nunca mais irá se distrair com as vozes do raso. Ele está te levando para um nível tão intenso na presença dele, que você nunca mais irá se perder com aquilo que é passageiro. Hoje é dia de deixar de ser Marta. Hoje é dia de voltar os olhos de verdade para Jesus. Sabe, em nome de Jesus eu oro para que agora, nessa tarde, o Espírito Santo te visite agora com a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda ferida do passado seja curada hoje, nessa tarde, em nome de Jesus.
Se você entrou aqui hoje enganado pelo inimigo, em nome de Jesus, visão aberta agora, em nome de Jesus. Tenha os olhos abertos agora, em nome de Jesus. Toda mentira caia por terra, em nome de Jesus. Hoje o Senhor, Ele toca o seu interior e Ele faz tudo novo, porque é isso que acontece quando Ele vem, uma reforma no seu interior. Ah, meu Deus, Ele está aqui. Ele está aqui, em nome de Jesus. Nesses próximos minutos você vai receber uma convicção genuína de quem Ele é, e essa convicção vem dEle. Receba um abraço do Espírito Santo agora, onde você está aí, no seu lugar. Isso. Oh, olha a presença dEle tocando esse ambiente. Ele está aqui. Mais, Espírito Santo, nós clamamos por mais em nome de Jesus. Aumenta o nível da tua glória, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aumenta o nível da sua glória hoje aqui, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. O Senhor hoje, Ele enxuga as suas lágrimas. O Senhor hoje, Ele sara as suas dores. E o Senhor hoje, Ele gera em você um anseio interior por arrependimento. Porque não existe avivamento sem arrependimento. Esse é o tempo de se arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu te perdi de vista. Eu me arrependo, Senhor, por todas as vezes que eu escolhi um local confortável. Eu me arrependo, Senhor, por todas as vezes que eu não te vi. Eu me arrependo. Começa a se arrepender na presença de Deus. Começa a mergulhar nele em nome de Jesus. Esse é o momento de voltar os seus olhos de verdade para Ele. Em nome de Jesus. Ele é o bom pastor, e hoje Ele decidiu te encontrar. E depois de hoje a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Tudo isso começa com arrependimento. Nós vamos orar daqui a pouco. Por quem, Lucas? Nós vamos orar por dois tipos de pessoas em específico aqui. Primeiro tipo, presta muita atenção. Talvez o que aconteceu é que você não entregou a vida de verdade para Ele. Talvez você até veio no culto de vez em quando, você foi um frequentador de igreja, mas não entregou a vida para Ele de verdade. Lucas, como que eu sei, Lucas, se eu entreguei minha vida de verdade para Jesus ou não? Eu vou te dizer. Se você entregou, você não está com esse ponto de interrogação na cabeça agora. Se você entregou, o seu estilo de vida condiz com isso, porque é impossível conhecê-lo e permanecer do mesmo jeito. Se você entregou, você tem prazer no desconforto da presença dEle. Porque Jesus, Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é um convite para o desconforto. Talvez você não entregou a vida ainda para Ele de verdade, e esse é o momento de se arrepender. É simples assim, Lucas? É. Ou talvez em algum momento você até tentou entregar. Talvez você veio aqui na frente e disse: ah, Jesus, eu te entrego a minha vida, Jesus, faz em mim a sua vontade, faz em mim o seu querer. Mas o que aconteceu é que você se distraiu dele, você se perdeu dele. Hoje é o dia de voltar os olhos para Ele. Então quando eu chamar todo mundo que está arrependido e que essa mensagem faz sentido para você, quando eu chamar, vocês vão vir aqui nessa frente, porque nós vamos orar por vocês. Mas antes disso, fecha os seus olhos. Sabe quem que Ele é? Ele é aquele que entregou a vida por amor a você. Ele é aquele que entregou a vida por amor a você.
Aqueles homens jogaram Jesus no chão. Imagina isso. Cuspiram nele, deram vários chicotes nele. A angústia de Jesus foi tanta que por amor a você ele suou sangue. Aqueles homens tamparam os olhos de Jesus com uma venda e deram vários socos em Jesus. Aqueles chicotes rasgavam a carne de Jesus. Lá na eternidade, ele está diante dos anjos, que olham para ele e cantam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora ele está diante de dois ladrões, um à direita e um à esquerda. E um daqueles ladrões ainda olha para ele e humilha ele, dizendo: você não é Deus? Então por que você não salva a si mesmo? Sabe o que aconteceu? A humilhação que era nossa, ele pegou para ele. O problema que era nosso, ele pegou para ele. A dor que era nossa, ele pegou para ele. A condenação que era nossa, Cristo tomou sobre si. Imagina ele lá naquela cruz, prego nas mãos e nos pés, corte sobre o corpo, uma coroa de espinhos sobre a cabeça, sentindo a dor que era nossa. O seu problema ele pegou para ele. E teve um momento ali que ele deu um último suspiro e ele disse assim: está consumado. Lucas, o que aconteceu ali naquele momento? O que aconteceu é que uma escuridão tomou a face da terra. O véu se rasgou e todos reconheceram que sim, ele era filho de Deus. Mas sabe o que aconteceu ali? E essa é a nossa boa notícia. E isso é suficiente. E nós não precisamos de mais nada. A nossa boa notícia é que a morte não foi capaz de detê-lo. A nossa boa notícia é que existe um túmulo que está vazio. Sabe por quê? Porque no terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Isso é suficiente. De Deus, fica de pé no seu lugar e declare isso em nome de Jesus. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo. E essa é a nossa esperança. Proclamando a glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Isso é suficiente. Ele diz para você hoje: isso é suficiente, suficiente, suficiente. Eu te preencho hoje. Tu é a glória acima de todo nome. Olha só. Então, se essa mensagem faz sentido para você, hoje você está arrependido e você entende o que foi aquela cruz, o peso daquela cruz e o peso da suficiência de tudo isso em nossas vidas. A hora de se arrepender é agora. A hora de voltar os olhos de verdade para Jesus é agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Não importa quem você é, de onde você veio, a idade que você tem, não importa nada. Hoje Ele enxuga suas lágrimas e Ele te chama de filho. Ele te enche com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Hoje é dia de se arrepender. Eu creio que um grande avivamento
começa com arrependimento. Com arrependimento, nós veremos um grande avivamento se despertando aqui em Anápolis com arrependimento. Então isso aqui é para todos, tá? Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, todos. Se essa mensagem fez sentido para você e você entende, se você se enquadra com aqueles dois tipos de pessoas que nós queremos orar aqui hoje, quando eu chamar, vocês vão vir aqui nessa frente. Por que, Lucas? Porque vamos orar por todos vocês. Sabe o que Jesus ele disse? Aquele que me confessar diante dos homens, assim também eu o confessarei diante de meu Pai. Isso aqui é um convite, é para uma confissão pública de fé. É para voltar os olhos de verdade para Ele. Não, Lucas, amanhã eu faço essa oração depois, mais tarde. Não, Jesus ele está te chamando para hoje, para agora. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Você não sabe dos seus próximos minutos, nem mesmo das próximas horas, nem do dia de amanhã. Jesus te chama para agora, e nós vamos orar por vocês agora. Não, Lucas, eu não estou preparado para ser cheio dele. Ei, não é você que melhora primeiro para entregar a vida para Ele, ao contrário, você entrega a vida para Ele e Ele melhora você. Não é a sua força, não é a sua capacidade, é Ele em você. Então não importa quem você é ou o que você já viveu até aqui, quem te chama hoje não é o Lucas Teodoro. Eu nem conheço você, mas Cristo te conhece e Ele te chama para perto hoje. Então se essa mensagem fez sentido para você e hoje você está disposto a isso de verdade, onde você estiver, saia do lugar todos o mais rápido possível. Corre aqui nessa frente que nós vamos orar por vocês. Hoje é uma tarde de arrependimento. Hoje é uma tarde de arrependimento, de voltar os olhos de verdade para Jesus. A hora de se arrepender é agora. Isso, vem chorando, isso, entregando a vida para Jesus, isso, mais, corre aqui, corre, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E nós te pedimos, Senhor, encha-nos com o Teu Espírito. Encha-nos com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós clamamos por mais. Nós clamamos por mais. Por um novo nível da Tua glória. Por um novo nível da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Todos vocês que estão aqui na frente, coloca a mão no coração. Declara isso em nome de Jesus, com muita força, com muita verdade. Diga assim, bem alto. Fala assim: Senhor Jesus, hoje nessa tarde, eu te entrego a minha vida. De verdade, escreve o meu nome no livro da vida. Transforma a minha história e faz em mim a sua vontade, assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus, diga assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Mas fala isso de verdade, diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. A minha vida é sua, os meus dias são teus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que todo desejo de morte vá embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo medo vá embora em nome de Jesus. Sejam tocados nessa tarde pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos por mais. Em nome de Jesus, mais. Nós clamamos por mais, Senhor.
mais da tua glória, mais do teu poder, assim como o Senhor veio em Atos capítulo 2. Vem aqui, Senhor, vem aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.